Good morning, good morning. Hello, gorgeous moms. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma das nossas conversas. Hoje, mais uma vez, eu tive que adiar um pouquinho por motivos de família, mas, yes, nós estamos aqui. Então, olha só, hoje é a nossa vamos ver, vou me enquadrar melhor aqui. Hoje é a nossa 10ª conversa, é a nossa 10ª live seguida de aquecimento para a semana que vai acontecer, da semana que vem, do dia 10 ao dia 14 de outubro, semana que vem já, que é a Jornada Fluência em Família. Na Jornada Fluência em Família, é um evento 100% online que eu vou fazer, 100% gratuito que eu vou fazer, e é onde eu vou contar para vocês como é que funciona esse negócio de bilinguismo infantil, de você aprender inglês junto com seu filho, de você aprender inglês enquanto cria seus filhos bilíngues, de você aprender inglês enquanto você ensina seu filho. Eu vou te ensinar como que isso acontece na prática, contar um pouco da minha história, a minha experiência como professora, como profissional, como mãe bilíngue, como educadora, pedagoga, mestre em educação. Então, se você se interessou, se você se interessa em saber mais sobre isso, é só você ir no link da minha bio. Aí você se cadastra gratuitamente para esse evento que também é gratuito, que também é online. E aí, você vai ficar sabendo passo a passo do que você tem que fazer para participar disso aí. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui diariamente e hoje eu trouxe um tema muito interessante e muito recorrente. Porque às vezes a gente vem aqui conversar com as mães que ainda não começaram, mas pretendem começar o bilinguismo. Mas hoje eu venho conversar com as mães que já começaram, que estão no começo, que já tentaram, ou já estão com um tempo de caminhada. Essa queixa é muito, muito, muito comum acontecer. Muita mãe se esforça, peleja, fala, xinga, estuda e dá o sangue para conseguir falar só inglês com o filho. É o seu caso, Gabi? Então fica aí que nós vamos falar sobre isso. Então, muita mãe que já começou esse processo de bilinguismo infantil, de aprender inglês junto com o filho, e tem até mãe que já sabe inglês, que já é fluente, é até professora de inglês, mas resolveu criar o filho bilíngue, mas o filho não quer. O que eu faço, meu Deus do céu? O filho não quer, ele só fala português, mamãe. Ah, não, inglês eu não quero. Bota esse desenho em português. Ah, não, conta, mas pode contar em português. Isso é muito comum, né? Toda mãe de bilinguinho já escutou isso. E professora também. Então, eu vou explicar o que acontece e como que a gente pode lidar com isso tudo. Isso acontece na minha casa, isso acontece na casa das minhas alunas, isso acontece em todos os lugares e acontece com muita frequência. Então, você saiba que você não é a única. Isso acontece aqui, isso acontece na casa dos meus alunos, isso acontece na casa do vizinho, isso acontece na casa de todo mundo. O que acontece? Quando o cérebro humano já tem 3, 4 anos, só escutando português, ele já tem um idioma formado, ele já tem um idioma de origem, concorda? Tem 3 anos que a criança só escuta português, só entende português, faz conexões no cérebro, peleja para falar português, para se comunicar em português, e de repente a mãe começa a falar inglês. E a criança, ela resiste. Ela reluta. Por quê? Porque é uma novidade. Porque ela já tem um idioma formado. É mais difícil, dá mais trabalho. E a gente busca conforto, né? Nossa, poxa, demorei 3 anos para conseguir falar português, para conseguir entender português. E agora minha mãe começa tudo de novo. É mais ou menos isso. Só que esse esforço, a gente tem que pensar que esse esforço que a criança vai fazer, esse trabalho, essa ginástica cerebral que a criança vai fazer, é um esforço positivo. É igual a academia, é ruim, é chato, sua, dá trabalho, cansa, mas o resultado é maravilhoso. É como se fosse uma academia para o cérebro, uma ginástica para o cérebro. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. A segunda coisa que a gente tem em mente é que
que a gente tem que ter em mente é que é normal. Todas as crianças vão passar por isso. Porque enquanto a gente está construindo o nosso bilinguismo, quando a criança está construindo o bilinguismo dela, quando ela está adquirindo uma nova língua, vamos saber o que é diferente. A aquisição de uma nova língua é quando a criança aprende com 0 anos, desde a barriga. Ela vai adquirir o português e o inglês ao mesmo tempo. Aprender é diferente de adquirir, porque aprender é quando você já tem um idioma formado, no caso português, você já entende, já fala muita coisa, a criança de 3 anos, em português, e vai aprender uma outra língua do zero. Principalmente quando a criança já é alfabetizada, ou quando já é um adolescente, quando já é um adulto, a forma como eu aprendi, que eu comecei a ter contato em inglês com 10 anos de idade. Isso aí a gente chama de aprender o idioma. Por quê? A gente já tem uma língua formada, a gente já sabe ler, a gente já sabe escrever muitas vezes. Se não souber ler e escrever ainda, a gente já sabe falar, a gente já sabe entender. Então a gente vai usar todos os artefatos, artifícios, todas as estratégias que a gente já tem, as estratégias de leitura em português, os sons da fala em português, o jeito que eu pego no lápis, tudo que eu já acho que eu já sei em um idioma, eu vou tentar aproveitar no outro idioma. Por isso que é aprender. Eu vou usar as habilidades que eu já tenho em português para construir, para aprender e aumentar em inglês também. Então, por isso que a pronúncia é muito difícil quando você já é alfabetizado, quando você já é um adulto, que você fica anos da sua vida só português. E aí aparecem sons que não existem no português, que só existem no inglês, como o som do TH, que é com a língua entre os dentes. Por exemplo, ou V, por exemplo, que é o som clássico diferente, mas existem outros diferentes também. Então, a criança já sabe, acha que já sabe, nunca precisou falar esse som diferente, o adulto também, e de repente começa a precisar falar um som, a entender, a falar, a ler e escrever um som que nunca até hoje tinha existido. Então é confuso, no sentido de começar de novo. Mas no sentido de aumentar o vocabulário, de aumentar a minha inteligência, isso não é confusão. Isso é um processo que a gente passa para chegar lá. Então, primeiro a gente percebe a diferença de adquirir uma nova língua, que é quando a gente adquire naturalmente, só desde quando nasceu, não tem nenhuma das línguas, e adquire as duas ao mesmo tempo. E aprender quando a gente já tem o idioma formado. Mas pensa comigo, mesmo no caso de adquirir a língua, desde de bebê, o meu filho, eu comecei a falar com ele na gravidez. Desde bebezinho, desde meses, desde dentro da minha barriga, eu já falava em inglês. Ok, então ele adquiriu uma segunda língua. Mas vamos pensar juntos. O meu marido só fala em português desde que ele nasceu, desde que ele tá na barriga. A vovó, o vovô materno, o vovô paterno, a tia, o tio de um lado, tio de outro lado, priminhos, amigos, colegas de escola, a babá, a funcionária da limpeza, a vizinha, todo mundo só fala em português. Por mais que eu só falasse em inglês. E também não é 100% do tempo que a gente fala em inglês. Porque a gente precisa se expressar em alguns momentos que a gente nem percebe, ou que a gente tá cansada, ou que a gente não dá conta. A gente precisa falar um pouco de português. Então não é 100% do tempo, como se eu fosse uma nativa americana, que eu falo em inglês com meu filho. Então pensa, naturalmente é muito claro, é muito óbvio que a nossa criança tenha o input. Lembra do input, do estímulo, do que é mais importante de tudo na hora de aprender uma outra língua, que eu falei isso numa das lives dessa semana? Então a criança tem estímulos, ou seja, input da babá, da tia, da prima, da avó, do vô, do colega, da funcionária da limpeza, da escola, só em português. Então ela tem muito mais estímulos em português, muito mais inputs em português do que em inglês. É uma briga de gigante contra formiguinha.
O inglês é isso aqui do tempo da criança, da quantidade da criança. Por mais que a qualidade seja boa, você seja fera em inglês, você seja fluente, você tenha morado fora, você seja um professor de inglês. No meu caso, por exemplo, que me esforço e trabalho com isso, o inglês que meu filho escuta é isso aqui do dia. E o português é isso aqui do dia. Então, a gente não pode querer que a criança prefira o inglês. É claro, é óbvio que ela vai preferir, ela vai aprender mais rápido e ela vai se sentir mais confortável no idioma que ela tem mais estímulos, no idioma que ela tem mais input, onde ela recebe mais, onde ela ouve mais. E é por isso que eu falo pra vocês, quanto mais vocês falam e expõem o seu filho ao inglês, melhor é pra ele. Ele vai aprender mais rápido, ele vai ficar mais confortável, ele vai se sentir mais confiante, porque tudo depende de estímulo. Mas isso é uma coisa natural da nossa vida. Não há como a gente querer brigar. A gente mora no Brasil, a escola é brasileira, os vizinhos são brasileiros. Como você pode querer que todo mundo fale inglês com seu filho? Você não pode, infelizmente ou felizmente, você não pode exigir que seu marido fale inglês com ele. Você não pode querer que seu marido queira tanto quanto você. E o que acontece, igual aqui em casa, por exemplo, meu marido não fala inglês, está aprendendo agora junto com o Léo, não falava nada e agora ele já fala bastante coisa. E o Léo ainda sabe mais do que ele, ainda se ensina, porque é assim que acontece. A gente é ensinado pelos nossos filhos e corrigido pelos nossos filhos o tempo inteiro, quando a gente tá nessa jornada do bilinguismo. E aí, o meu marido tinha vergonha de mim. Ele saía de perto. Ele pedia, por favor, antes da gente sair de casa, pra eu não falar inglês perto do meu filho, perto dele. Porque parece que eu tô me exibindo, parece que eu tô querendo aparecer, parece que eu tô querendo contar vantagem, parece que eu tô querendo chamar atenção, né? E ele pedia, por favor, pra eu não falar inglês com meu filho perto dele, em público. Hoje, 3 anos e meio depois, quando ele vê que o meu filho fala e entende bastante, faz perguntas, mistura inglês com português, faz comentários inteligentes, corrige, ele fica orgulhoso. Então, na maioria das vezes, os maridos que não te apoiam, eles não apoiam por um longo tempo, não fazem o menor esforço e ainda te atrapalha. Mesmo ele falando inglês, mesmo ele sabendo, ele não quer entrar nessa jornada com você. Mas ele morre de orgulho de exibir, de mostrar o filho bilíngue que ele tem pra todo mundo, né? Meu marido é assim também. Quando ele viu que o Leonardo tava falando, tava entendendo, tava corrigindo, tava interagindo, não tem jeito de conversar em código em inglês, porque ele entende tudo, entende letra de música. Quando ele percebeu isso, depois de 3 anos, ele começou a querer exibir e repostar os meus vídeos, mostrar pros amigos e querer mostrar pra todo mundo. Assim como a vovó que não ajuda, assim como o vovô que não ajuda, assim como a titia que fala inglês bem, mas não ajuda, né? E aí a tendência é a gente ficar com raiva, né? Vocês me atrapalham, vocês me avacalham, vocês tiram a minha força e depois contam vantagem aí nas minhas costas. Mas é assim que acontece em todas as famílias de bilíngues que decidem criar filhos bilíngues sendo brasileiros. Se você pegasse suas trouxas e fosse morar lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, lá no Canadá, lá na Inglaterra com seus filhos, que eles teriam que estudar numa escola que só fala inglês, que os vizinhos só falam inglês, os amiguinhos só falam inglês. As pessoas que moram perto, tem parente, pai do pai, vó, que só fala inglês. Naturalmente, com o tempo, essa criança ia preferir e se sentir mais seguro, confortável e confiante para falar inglês. Por quê? Porque o estímulo seria maior. Então, quanto maior o estímulo, quanto maior o input, isso significa quanto mais a sua criança ouvir, tiver contato com o inglês, ouvir música, ouvir vídeo, ouvir filme, ouvir série, ouvir você cantando, ouvir você falando, ouvir você conversando sozinha, ouvir você conversando com ela, ouvir a própria voz dela, quanto mais, melhor para ela absorver esse idioma. O meu filho também prefere português, não se engane. Eu falo inglês, mas ele se sente mais confortável com
com o português. Ele tem mais vocabulário em português, ele é mais seguro em português. E a gente tem uma preferência por uma das línguas, geralmente a nossa língua mãe, a nossa língua de afeto, é a nossa língua mãe. Então, onde a gente expressa mais amor, mais carinho, mais cuidado, ou quando a gente xinga, chama atenção, expressa tristeza. Na hora de expressar sentimento, o ser humano tende a se expressar melhor na língua mãe. É a língua de afeto. Então, há pessoas que a língua de afeto é a língua inglesa, que prefere xingar em inglês, que prefere... Não tem problema nenhum. Você tem uma preferência, é isso que eu quero dizer. Você prefere uma das línguas para ficar mais confortável, para se expressar melhor. E no meu caso é português. Eu expresso mais amor, mais carinho, mais cuidado, mais afeto em português. As minhas orações em português. Então, o meu filho também prefere português. E muitas vezes eu falo, filho, vamos escovar os dentes. Now, we're gonna brush your teeth. Então, ele detesta escovar os dentes. E o nosso combinado é o seguinte, não tem como não escovar o dente, então a gente vai escovar os dentes. We're gonna brush your teeth. Então, eu escovo 10 segundos aqui, 10 segundos aqui, 10 segundos no meio, 10 segundos no meio em cima, 10 segundos atrás, 10 na língua. Cada região da boca é 10 segundos. Então, eu conto 1, 2, e vou lá escovando. 3, até dar 10 para ele saber a hora que vai acabar. Para ele ter previsibilidade da hora que vai acabar. Então, eu conto em inglês naturalmente. Mas muitas e muitas vezes ele fala, tá bom, mamãe. We're gonna brush our teeth. Nós vamos escovar os nossos dentes, o meu dente. Mas em português. E tudo bem. E tudo bem. Então eu começo. 1, 2, 3, 4, 5. E misturo de novo e volto pro inglês. Se ele não percebe, não reclama, não xinga, ok. Misturo, continuo, beleza. Se ele fala, não, eu falei em português, porque isso acontece, eu continuo contando em português até o final. 8, 9, 10. Ok, now we're done. E aí eu continuo a frase sem ser a contagem, ele pediu a contagem em português, então eu continuo a frase em inglês. E eu tento ir voltando sem ele perceber, mas todas as vezes que ele pede, eu falo em português. Por quê? Porque eu não quero que isso vire uma obrigação. Isso é muito importante a gente, mães bilíngues, que criam filhos bilíngues, terem isso em mente. Nós adultos temos a maturidade e nós sabemos que é bom a gente se esforçar para ir na academia. Mas a criança não sabe. A criança, se tá ruim, tem que parar. E quando vira obrigação, é muito ruim. Quando vira castigo, é muito ruim. Quando vira chantagem, é muito ruim. Então, se você se perceber castigando seu filho porque ele não quer falar inglês, ou brigando com ele, ou ficando de mal dele, ou xingando, ou fazendo chantagem, olha, eu só vou te dar se você falar inglês. Ou falar, eu só entendo em inglês, eu não entendo em português. Se você fala que você só entende inglês, você está falando mentira. Porque ele sabe que você entende português. Então você pode falar, olha, eu entendo português, mas eu estou querendo aprender e praticar. E você me ajuda muito quando eu tô querendo aprender. E você me ajuda me escutando e falando comigo. Você pode me ajudar? Então essa é uma estratégia. Ou então vamos falar um pouquinho em português e um pouquinho em inglês. Que aí fica um pouquinho bom pra você e um pouquinho bom pra mim. Então então agora a gente vai brincar em português, mas na hora de lavar a mão a gente vai lavar em inglês. Então faz combinados, que as crianças já vão saber. Lembra que a gente combinou? Um pouquinho em português, um pouquinho em inglês. Agora, xingar, castigar, chantagear, chamar atenção, gritar, isso aí faz com que a criança receba a mensagem subliminar de que, olha, inglês é que é bom. Inglês, ele é ruim, mas a gente precisa. Ele é ruim, mas a gente precisa. É essa a mensagem. Inglês é ruim, mas a gente precisa. Então, faz esse esforço e fala sem querer mesmo, uma coisa ruim, como se fosse tomar remédio, sabe? Sabe quando você toma remédio? É ruim, é desagradável, o gosto é ruim, mas precisa.
precisa. Só que essa questão do remédio, achando bom, achando ruim, a gente tem que tomar, não tem negociação. Não existe como ser leve para tomar remédio. Porque tem que tomar. E remédio tem gosto ruim mesmo. Porque se tivesse o gosto bom, o remédio, as crianças iam beber remédio que encontrasse por aí à toa. Então é até bom o remédio ter gosto ruim, o comprimido ter gosto ruim, pra criança colocar na boca e não querer engolir, cuspir. Ou seja, é pela segurança da criança. Então remédio é um negócio inegociável, a gente pode passar esse recado. Eu sei que é ruim mesmo, é desagradável, tem gosto horrível, essa parte é ruim porque eu tô sentindo mal, mas precisa. Mas o inglês não precisa ser assim. Não precisa ser como eu aprendi. Você vai, você é obrigada, você tem que ir, você vai fazer prova, você vai tirar nota boa, você vai fazer dever de casa, você vai fazer exercício. Não precisa, porque tudo que pode ser leve, vamos escolher que seja leve. E o inglês, se ele puder ser natural, brincando, sem nem perceber, de forma lúdica, de forma divertida, quanto mais ele puder ser assim, melhor. Não vamos tratar como obrigação, não vamos tratar como castigo, como punição. Então, se você fala, eu só respondo se você falar inglês, você está passando a ideia do remédio. Olha, inglês é ruim mesmo, mas precisa. E é essa a mensagem que a gente quer passar? Não. A mensagem que a gente quer passar é o seguinte: olha como o inglês é legal, olha como o inglês é divertido, olha como a gente aprende sem nem perceber. Olha como é que brincando aqui a gente aprendeu um tanto de cores, a gente aprendeu partes do rosto, a gente aprendeu partes do corpo, a gente aprendeu formas geométricas, sem você nem perceber. Olha como pode ser divertido. Então, se a criança pedir para falar em português, você tenta fazer uma negociação, um combinado, tenta fazer um pouquinho para você, um pouquinho para ele, contagem em português, o resto em inglês, e vai ter nesse jogo de cintura. Tudo que puder ser leve, inclusive o remédio, se você conseguir leveza na hora de dar o remédio, que seja leve. Então a gente tem que passar essa informação. E outra coisa, eu não xingo, não castigo, não chantageio. Mas quando a criança fala português, eu faço assim. Eu não falei nada. Eu não fiz nenhum tipo de comentário. Mas o meu rosto e a minha linguagem corporal explicaram, entregaram claramente, explicitamente, que eu não gostei, que a minha criança não foi aprovada, que eu desaprovei. Então, cuidado, que fazer cara ruim, suspira, então fica pra lá você. Isso aí também é uma forma de chantagear, de castigar, de mostrar reprovação. Então, vamos tomar cuidado e levar com mais leveza. Então, se nesse momento não tá dando mesmo, tenta mais tarde. Faz um combinado, respira fundo, tenta misturar, me faz uma pergunta no direct ou nos comentários. Olha, aconteceu isso, isso e isso hoje aqui em casa. Como que você acha que eu devo agir? E eu te ajudo. Mas vamos tentar não obrigar os nossos filhos, não reprovar, não xingar, não castigar se eles não quiserem falar inglês. E lembrem-se, eu sempre falo que o input, o estímulo, o que chega, ouvir, é mais importante de tudo. Então, se você continua falando inglês, mesmo que sozinha, então, por exemplo, se a criança está lá do seu lado brincando de massinha e você está lavando louça na cozinha e você está narrando que você está lavando louça. Now, I'm washing the dishes, I'm gonna open the tap, vou abrir a torneira, this is the water, this is the sponge, e vai narrando. Essa é a esponja, essa é a água, eu vou lavar agora com força, agora eu vou enxaguar, agora eu vou passar o sabão, o detergente. Não é sabão. Sabão, sabonete é diferente de detergente. Em inglês a gente fala assim. E você falando sozinha. A sua criança escutando isso que tá ali no chão do seu lado brincando de massinha, já é um input, já é um estímulo, já é válido e com 100% de certeza ela está aprendendo. O jornal que tá passando lá, o Jornal Nacional, e sua criança brincando, o Jornal Nacional em português, também é um estímulo para sua criança. Não é isso sozinho que faz ela aprender, mas são partes que vão juntando e o cérebro dela vai fazendo conexões e vai ficando acostumado com entender e falar mais pra frente o inglês. Vai chegar uma hora que de tanto ouvir, mesmo sem te responder,
ela vai falar inglês. Então, meu filho também pede para falar português. Meu marido também não me ajuda, nem os meus pais, nem os meus irmãos, nem os meus sobrinhos, nem os colegas de escola. Ninguém me ajuda falando inglês com o Leonardo. Eu sou a única pessoa que fala inglês. Ele nunca viajou para fora do país. Então, eu faço esse esforço. E você que também faz esse esforço, saiba que o mérito do seu filho ser bilíngue, dele entender inglês, primeiro ele vai só entender. É normal. Primeiro, sua criança, não importa a idade em que ela começou, ela vai só entender o principal, o contexto. É isso que você tem que buscar primeiro também no seu processo. Entender o principal, o contexto do assunto, de que vocês estão falando. Depois, mais pra frente, alguns meses ou ano depois, vai entender o que você tá falando, entende tudo. E responde em português. Totalmente em português, 100% em português. Isso quer dizer que não tá adiantando? De jeito nenhum. Saiba que você continua dando input. Você continua dando estímulo. Isso está no processo, está no protocolo. Isso faz parte do processo de bilinguismo. Ele vai só entender e responder em português. Depois ele entende e responde um pouco em português e um pouco em inglês. Então, por exemplo, ele responde yes, no, ou ele responde me. Essas palavras curtas mais fáceis. Depois ele começa a misturar inglês com português. Aí depois ele começa a falar inglês e inventar um tanto de palavra. Meu filho fala, mamãe, can I translate Tipo assim, ele não sabe, então ele inventa palavras, isso faz parte, criar palavras, criar sons com o padrão da língua inglesa, que é aquela coisa do R, mais embolado. Isso também é sinal de que sua criança está no processo, está no caminho para chegar lá. Até um belo dia, quando o meu filho com 3 anos, o seu com 4, o da outra com 2,5, o da outra com 1, cada família depende do estímulo que a criança recebe, depende do tanto de convívio com o inglês que essa família tem. Eu tenho alunas que o filho é da mesma idade que o meu, que falam inglês muito mais do que o meu filho, que tem mais vocabulário e mais espontaneidade para falar, porque as mães ficam o dia inteiro com a criança e eu não fico. E a minha aluna que começou a estudar inglês tem 1 ano só, que nunca viu inglês na vida antes disso. Então, isso depende do estímulo. Bom dia, Joyce. Meu filho hoje falou, I want to play with you, mom. Ah, não. I want to play with you, mom. Ah, não. Filma isso, me marca. Eu vi que você me marcou. Eu não vi ainda o que foi, Joyce, mas eu vi que você me marcou em alguma coisa. Eu quero ver, analisar, repostar, te dar feedback. Me marca sempre. Me marca sempre. Todo mundo, alunas ou não. Eu quero que vocês me marquem, porque eu amo. Eu faço coleção dessas crianças aprendendo inglês. Não é criança falando perfeitamente, é no processo. Minha paixão é por esse processo de aprender. E é por isso que eu falo, a gente tem que ter os 5 P's que incluem paciência para você e para o seu filho, não é só para você. Paciência, vai chegar o tempo dele, vai chegar a hora dele, vai chegar a hora que espontaneamente ele vai querer falar. Ele não fica em silêncio de 0 a 2 anos. Só solta uns sonzinhos, não fala nada. Aí, de repente, com 2 anos, solta uma palavra. Depois solta 2 palavras. Depois solta a palavra errada. Depois inventa, depois mistura, fala palavra nada a ver. Até falar frases. Depois parágrafos. E depois falar perfeitamente a comunicação. É assim que acontece em inglês também. Só que em português, a gente tem paciência. E tem mais estímulo. Em inglês, a gente fica, será que tá dando certo? Será que tá indo bem? Será que eu tô fazendo o que devia ser feito? Você está. Se você continua falando e expondo o seu filho ao inglês, falando, ouvindo, lendo historinha, musiquinha, vídeo, se você faz isso diariamente, com frequência, você está no caminho certo. Se você faz o que tem que ser feito, você está no caminho certo e vai chegar uma hora que seu filho vai, bum, parecer que é de uma hora para outra, mas não é. Teve esse período do silêncio durante um tempo. Então, esse período do silêncio, em que a criança só ouve e não fala nada. Ou ouve e responde em português. Ouve, entende, mas pede pra você falar em português. Isso aí tudo faz parte. Tem uma fase do processo, do caminho, dos degraus que a gente vai subindo até chegar no bilinguismo, tanto infantil quanto adulto, que chama bilinguismo passivo.
Bilinguismo passivo é quando a criança não age, não é ativa, não tem atitude ainda, mas ela recebe input, estímulo visual, auditivo, cheiro, gosto, formas, sons, barulhos, animais, tons de voz diferentes, tudo em inglês. Até os barulhinhos que a gente chama de onomatopeia, eu já ensinei em uma aula aqui, em uma live aqui dessa semana. Quando você bate a perna, o dedinho, bateu o dedinho no armário, na quina do móvel, na quina da cama, em português você fala ai, ainda solta um palavrão, né? Ai. Mas em inglês você fala ouch. Ouch. Até esses barulhinhos que são onomatopeias são diferentes. A gente pode começar a trazer o inglês. Aí a gente fala, por exemplo, caiu uma coisa no chão. A gente fala upsi, upsi, ou então upsi daisy. Aí, por exemplo, é uma coisa gostosa, a gente fala yummy, yummy for my tummy, yummy, yummy. São onomatopeias, barulhinhos em inglês que significa exatamente a mesma coisa de ai. Mas a gente está absorvendo de outra forma, a gente está expondo a criança sem ela perceber. Ou então, quando ela faz alguma coisa errada, você fala oh. Isso tudo é inglês, sem a gente saber. Olha como a gente pode ir colocando. E a criança não vai falar, fala out em português. Ela não vai falar isso. Então isso vai sendo absorvido e colocado no contexto de forma lúdica, sem ela nem perceber. Oopsie daisy, ouch, yummy yummy. Oh man, não, ou então oh no, oh man, oh my god, oh my goodness gracious. Isso tudo é barulhinho fácil, decorável, que a gente pode começar hoje, agora, assim que você desligar essa live aí. Inclusive, se seu filho tá aí perto e ele trombar em você, você fala ouch, oh, que são imersões que a gente traz. E depois vai ficando natural. Você vai ver sua criança falando oh man, e é muito bonitinho de ver. Então, vale a pena começar por isso aí também. Trazer esses, por exemplo, o cachorro, aqui ele late au. Quando você escuta a música do Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he has a dog. O dog, em inglês, não fala au, ele fala woof, woof. O cavalo fala neigh, neigh. O gato fala miau, igual aqui no Brasil, né? A língua dos gatos é a mesma. Mas, por exemplo, o passarinho não fala piu-piu, ele fala tweet, tweet. Que mais? Tem vários sons de animais, onomatopeias, que é diferente em inglês e português. Então você pode ir começando a trazer por isso aí também, ele não vai nem perceber. Isso é introjetar o padrão da língua. É como que é feito o barulho, a língua, os sons, as onomatopeias em inglês. Então isso também faz parte da imersão. Pode começar a trazer isso devagarinho para sua casa, certo? Então essa fase do silêncio é normal, é um bilinguismo passivo que a criança vai escutar, fazer conexões, absorver para quando ela se sentir pronta, confiante, preparada, ela falar de uma hora para outra, mas não vai ser de uma hora para outra, vai ser de tanto ouvir. O que não pode é ficar para sempre nesse bilinguismo passivo. Tem pessoas que têm parentes brasileiros e moram nos Estados Unidos, entendem o português, mas não conseguem falar. Se chegar nesse ponto de entender, mas não conseguir falar, a gente tem que interferir. Mas as crianças, geralmente, elas saem desse bilinguismo passivo sem a gente interferir em nada. Geralmente é porque tá com medo, tá com vergonha, ou tá achando esquisito, ou tá processando a informação ainda, ou até mesmo, de tanto que você castiga ele ou faz cara feia, quer fazer pra negar, pra te opor, pra mostrar que ela também tem voz ativa.
que ela também tem direito de falar não. A fase de 3, 4 anos, a criança fala não pra tudo, né? Ela quer se opor, pra mostrar que ela é diferente da mãe. Ela começa a aprender essa fase de heterogeneia, né? De ser, ele não é mais a mesma pessoa que a mãe, que até certa idade, uns 2 aninhos, ele é fusionado, parece que ela e a mãe são a mesma pessoa. Depois tem a fase de heteronomia, então tem a fase de estar junto, depois a fase de heteronomia, ou seja, eu sou diferente de você, até ter a fase de autonomia, eu consigo fazer sozinho. Então isso faz parte do desenvolvimento infantil, isso faz parte do desenvolvimento humano, isso é esperado. Então uma hora, quando ele se sentir preparado, de tanto ouvir, de tanto receber estímulo, de tanto ficar natural, vai sair, não se preocupe com isso. Não precisa brigar com seu marido, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu vizinho, que ninguém te ajuda. Mas saiba que o mérito é total e completamente seu. Se o seu filho fala inglês hoje, se o seu filho vai falar inglês um dia e você é uma mãe que cria bilíngue, o mérito não é da sua criança que é inteligente, não é do seu marido, não é de quem pagou o curso de inglês pra você. O mérito é seu, que se esforçou, trouxe pra sua rotina, trouxe o inglês pra dentro da sua casa, suou sangue, persistiu, teve paciência, permanência, prática frequente e presença com seu filho. O mérito é da mãe ou do adulto que ensinou e que trouxe o inglês para a vida do filho. É absolutamente só seu. E o marido depois se orgulha, né? E o marido depois se orgulha. Então, olha só, o que a gente tem que fazer é não castigar, não obrigar, não chantagear, é persistir com 5 P's. É saber que existe essa fase do bilinguismo passivo, que é um progresso, que vai chegar lá, vai chegar a hora dele. Existe essa fase do silêncio. É saber que tudo que é obrigado é ruim. Então, pra gente também é assim. Então, não torne o inglês ruim. Porque se for ruim, vai ser mais difícil. Se for obrigação, vai ser mais difícil e ele vai resistir mais ainda. Seja natural, continue falando pra você. Fala, eu não tô falando pra você, eu tô falando pra mim. Eu que quero aprender, eu que quero estudar, eu que quero praticar. E outra coisa que a gente tem que ter em mente nesse processo, que é muitíssimo importante. Perfeição não é o que a gente tem que buscar. Eu falei ontem, falei anteontem, falo todos os dias. Não busque perfeição, diminua suas expectativas. Para aprender inglês é o seguinte, o que vier é lucro. Mínima coisa que sua criança fizer ou que você fizer, já se parabeniza. Tap yourself on your back and kiss your brain. Já se parabeniza, já acha que você conseguiu alcançar um passo à frente. Se você aprendeu uma coisa hoje que você não sabia ontem, você está evoluindo. Não queira ser perfeita, não queira falar como nativo, não queira falar sem sotaque. Isso não existe, nem pra mim, nem pra você e nem pros nativos. Até os nativos, eles consultam o IPA de pronúncia para ver como se pronuncia, porque a língua inglesa ela é cheia de pegadinhas mesmo. Não é como se escreve que a gente fala. Não é uma língua tão fácil escrever o jeito que falou. Então até os nativos conferem o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, para ver como se pronuncia corretamente. A gente não erra em português? Ande depressa pra nós ir, vem cá brincar com nós. Tá errado. Mas a gente fala assim mesmo, mesmo sendo nativos. Então, a gente erra um plural, a gente erra uma concordância. Então não espere estar perfeito para sair falando. Ser fluente não é falar sem erro. Ser fluente é conseguir passar a mensagem mesmo com erro. Então não espere a perfeição e principalmente no começo. É melhor quantidade do que qualidade. Então quanto mais palavras você souber, quanto mais tempo você falar, quanto mais musiquinha você cantar, quanto mais tudo você fizer, melhor. Mesmo se tiver um pouco errado. Depois a gente vai aparando as arestas com a pronúncia. Mas no começo é melhor quantidade do que qualidade. Se você ficar focado em pronunciar bem, um significado perfeito, em não falar sotaque, em falar a palavra inteira, em falar tudo, em falar, ser entendida perfeitamente por todas as pessoas do mundo sobre todos os assuntos, você vai agarrar e você não vai evoluir.
Então, no começo, foca em quantidade e depois você vai focar em pronúncia, você vai focar em refinar. Tanto que no curso, o módulo de pronúncia vem por último, que é pra gente aparar as arestas, pra gente refinar, pra gente dar uma limpeza na nossa pronúncia. Mas isso é lá no final, depois que a quantidade já tá bombando, que eu já sei mais de 1000 palavras e vocabulário em inglês. É por isso que a gente consegue evoluir, certo? Quando a gente já sabe o básico. Então, foque em quantidade e não em qualidade no começo. E depois a gente vai aparar as arestas. Foque em vocabulário, mais que em gramática, mais que em pronúncia. Foque em aprender vocabulário novo, aprender como se fala tudo à sua volta em inglês, tudo com a sua criança em inglês. E se sua criança pedir para falar em português, ok. Fala em português naquele momento, depois volta pro inglês. Se ela falar que inglês é chato, inglês é ruim, nananã, você fala, eu não acho, eu queria tanto aprender, eu tô falando é pra eu aprender. Faz combinados, leva com leveza. Porque se você aprender com obrigação, assim como o cursinho faz, fazendo prova oral, prova escrita, dever de casa, repete, aquela coisa ditadora, fica muito penoso. E vão aprender com leveza, com naturalidade, assim como a criança aprende tudo na vida dela. Inclusive a falar português. É a mesma coisa do que ela vai aprender a falar inglês. Cada um no seu tempo, cada família no seu tempo. Depende da exposição, depende do contato, do tempo de qualidade que tem entre mãe e filhos. Depende de um monte de outros fatores que eu já citei, já falei aqui pra vocês. Se você estiver por aqui, não souber mais o que fazer, tiver um caso que aconteceu na sua casa, na sua família, e eu não citei aqui nessa live de hoje, manda no direct pra mim, ou posta nos stories e me marca. Posta nos stories as dicas que você pega, me marca você falando inglês com sua criança, que eu tenho paixão em ver isso. Me manda áudio, eu sempre respondo um por um das dúvidas, sendo aluno ou não. Eu tô aqui para ajudar vocês e ver a história, o processo do seu filho. Não é o seu filho falando perfeito, não. Eu gosto de ver o processo, é errando mesmo. Gosto de ver o seu erro, o erro do seu filho. É o que você tem dificuldade, porque é isso que me ajuda a trazer conteúdo para cá e a evoluir junto com vocês. Do zero até a fluência, você junto com seu filho. Não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Hora nenhuma eu falei que ia ser fácil. Hora nenhuma eu falo que vocês aprendem inglês junto com o seu filho do zero à fluência de uma forma fácil. Não tem essa palavra no meu discurso. Eu só falo que vale a pena. Depois você vai me agradecer por isso. Você vai se agradecer por isso, porque o mérito é todo seu, não é meu. E o seu marido que te critica, que não te ajuda, vai ficar exibindo o filho bilíngue dele pra todo mundo. Porque é assim que acontece. É via de regra, é assim que acontece. A vovó, a tia, todo mundo, né? Então, esforce-se, porque não é fácil, mas vale a pena. Eu vou reforçar para vocês que do dia 10 ao dia 14 de outubro tem a Jornada Fluência em Família, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer semana que vem. Se você se interessou e quer saber mais sobre isso, quer saber passo a passo, um pouco mais da minha história, profundamente como funciona esse método de aprender inglês do zero à fluência, junto com seus filhos, enquanto ensina seus filhos, você e seu filho virando bilíngues juntos, você se inscreve no meu link da bio ou então no link que tá nos stories e você vai receber por e-mail passo a passo do que você deve fazer para participar desse evento, certo? E continue postando e me marcando, sendo aluno ou não. Eu quero ver o processo de inglês de vocês. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários aqui abaixo. Deixa também nos directs. Curte esse vídeo pra mim se fez sentido pra você. Compartilhe com as pessoas com quem você acha que vai acrescentar. Se você não estava aqui desde o início, vai ficar gravado no feed. Um beijo e eu te vejo toda hora no meu Instagram. Bye, bye!